Olá, bom dia, boa tarde. Não sei que horário vocês vão assistir essa aula, mas nós estamos felizes de nos encontrarmos por aqui. Eu sou a professora Shirley Moraes, do Que Estratégia. Desempenho não é sorte, é método, vamos treinar. A revisão de Química da prova da Mobilidade Acadêmica, que a gente chama de MOBA, 2024 da Universidade Federal do Pará. Vamos lá resolver algumas questões. A primeira. No experimento realizado por Rutherford em 1899, quando foi estudado o comportamento das radiações alfa, beta e gama emitidas por amostras de chumbo submetidas a um campo elétrico, foi possível concluir que esse foi um estudo a respeito de radioatividade. Que é esse slide aqui. Foi pego um material radioativo e colocado num bloco de chumbo. Aqui, ó, um bloco de chumbo. Que por sua natureza detém as radiações, o bloco de chumbo detém as radiações, porque o material radioativo, ele emite radiação em todas as direções. Então, eu tenho o material radioativo aqui no centro, e ele está emitindo radiação em todas as direções. Mas quando ele toca a parede de chumbo, ele é detido. Mas é importante observar que esse bloco de chumbo, ele tinha um orifício. E era justamente por esse orifício que a radiação, um feixe de radiação, atravessava o bloco. Esse feixe passava também por um diafragma. E aqui, então, eu tenho duas placas eletrizadas, uma carregada positivamente e a outra carregada negativamente. Uma negativa e a outra positiva. Com essas duas placas aqui eletrizadas, eu tenho um campo magnético. O objetivo era observar exatamente o comportamento de cada dessa radiação diante desse campo magnético. Então, observou-se que um feixe se aproximou da placa positiva e sofreu um grande desvio na sua trajetória, que é aqui dessa reta. Observou-se também que um outro feixe sofreu um pequeno desvio e se aproximou da placa negativa. E o terceiro feixe que foi decomposto desse material, ele seguiu reto, numa trajetória reta, sem sofrer influência desse campo elétrico. A essas partículas que não sofreram interferência do campo elétrico, ele chamou de gama, radiação gama. As partículas que se aproximaram do campo elétrico negativo, ele chamou de partículas alfa. E as partículas que se aproximaram da placa positiva, ele chamou de partículas que beta.
Agora vamos lá às conclusões. A partícula beta que se aproximou da placa positiva, como ela se aproximou de uma placa positiva, ela tem uma carga o quê? Negativa. Uma carga negativa. A partícula beta vai ter uma carga negativa. Por quê? Porque cargas opostas sofrem atração. Então, como ela sofreu uma grande atração, ela é negativa. Atentem que ela também sofreu um grande desvio. A partícula gama, que não sofreu nenhum desvio, ela vai ser o quê? Neutra, ela não vai ter carga. Ela não vai ter carga elétrica. Ela não sofreu nenhum tipo de influência das duas placas carregadas. E a partícula alfa, que se aproximou da placa negativa, ela automaticamente vai ter carga o quê? Positiva. Foram essas as primeiras conclusões que ele teve diante desse experimento. Logo, amigos, eu tenho que para as emissões alfa, o Rutherford chegou à conclusão que elas são positivas e que tem uma massa muito... e que possui massa, né? Ela possui massa. Ela possui massa. O fato dela ter massa explica ela ter essa maior inércia, ou seja, essa maior dificuldade em sofrer esse desvio. Ela foi a que menos desviou a rota, tá? Então, se ela teve um menor desvio de rota, isso evidencia que ela também tem maior inércia. Ou seja, ela tem maior capacidade de manter-se no seu estado natural, né? Ou em movimento ou em repouso. Como ela tem maior inércia, isso quer dizer que ela tem o quê, gente? Maior massa. Essa foi a conclusão que ele chegou. E depois, aqui, ó, que a partícula alfa, na verdade, ela é composta por 2 prótons e massa 4, tá? São 2 prótons e massa 4. De forma que toda vez que eu tenho um decaimento radioativo, eu vou sempre subtrair, ó, urânio 235 menos 4 vai me dar 231 e vai mudar o elemento. Vai deixar de ser urânio e vai passar a ser tório. De 92, ele vai emitir 2 prótons, então eu tenho o quê? 90. Esse daqui vai ser o átomo originário do decaimento radioativo deste urânio. As emissões beta. As emissões beta são elétrons atirados. Lembra, a emissão beta não tem carga negativa? Por isso que ele fala que são elétrons atirados em altíssima velocidade para fora do núcleo. Depois, ele explicou o seguinte, que esse elétron, que é essa radiação beta aqui, ó, ele é fruto da decomposição de um nêutron. Um nêutron do núcleo do átomo sofre uma decomposição. Quando ele se decompõe num próton, um elétron e um neutrino. E é esse elétron aqui, fruto da decomposição do nêutron, que é a partícula beta. Como é um elétron, ele tem massa o quê? Massa desprezível. Portanto, não tem muita inércia. E é por esse motivo que a partícula beta, no experimento, não sofreu um grande desvio.
Aqui é a lei da radioatividade para partículas beta. Aí eu tenho, ó, é um elétron, eu tenho então aqui, olha, -1, uma carga -1, que é do elétron. Então, vou manter a mesma massa, ó, 210, 210. Agora, o número aqui, ó, 83, vai somar. Vai passar a ser 84, tá? E eu vou ter elementos isóbaros, né? De massas iguais, tá? Eu vou somar esse elétron aqui. E as emissões de gama? As emissões de gama, elas são ondas eletromagnéticas semelhantes à luz, porém com um comprimento de onda menor que 0,001 angstrom. Quando eu tenho um comprimento de onda muito pequeno, como é esse caso, isso quer dizer que a energia da minha onda é muito elevada, ou seja, é uma radiação de muita energia. Não possui massa nem carga. Foi aquele feixe que passou reto entre as duas placas eletrizadas. Não sofrem desvio ao atravessar o campo elétrico, porque não tem carga. Elas têm sempre um poder de penetração bem maior que as partículas alfa e beta, né? Uma emissão de raios gama atravessa 20 centímetros do aço e 5 centímetros do chumbo, ou seja, a placa tem que ter uma espessura maior que 5 centímetros. Por esse motivo, por apresentar grande energia e alto poder de penetração, representa um perigo máximo do ponto de vista fisiológico. É um perigo máximo para a saúde. E aqui está o espectro o espectro de luz, né? Onde eu tenho raios cósmicos, raios gama, que é isso que a gente está estudando, produzidos por reações nucleares, raios X, ultravioleta, a parte do visível, o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio e TV e ondas de rádio, que são ondas longas. Se você observar aqui, ó, no comprimento de onda, eu tenho aqui, ó, um comprimento de onda na ordem de 10 a menos 14, né? Ou seja, uma energia muito elevada. Olha, a energia na ordem de 10 a 22, tá? Em comparação aqui, ó, com as ondas de rádio e TV, ó, tá aqui, ó, 10 a oitava. Aqui, ó, 10 a 22. É muito elevada a energia desse tipo de onda. Então, vamos lá. Aqui é só uma revisão. Vamos lá retornar às alternativas da questão. Aí ele fala do experimento, que foi justamente esse que eu apresentei para vocês, e diz: radiação beta é um feixe de fótons. Não. Gente, fóton é quando eu tenho um núcleo, tenho os elétrons. Esse elétron, ele recebe energia, ele faz um salto eletrônico para um nível mais energético. Na hora que ele retorna ao seu nível de origem, de menor energia, ele emite um fóton, que é um comprimento de onda, que é na forma de cor. Ele emite uma cor, uma luz. As partículas beta equivalem aos elétrons em natureza. Ó, equivalem aos elétrons em natureza. Tá certo? Partícula beta negativa, né? É um elétron que saiu de um neutrino. As partículas alfas são desprovidas de carga? Não. As partículas alfa têm carga positiva mais 2, lembra? Mais 2, está errado. A radiação gama tem baixa energia? Nunca. Tem muita energia, alta energia. Semelhante aos raios X? Não. O raio X também tem muita energia, mas ainda é menor do que o raio gama.
A radiação alfa são núcleos de hélio 4 emitidos espontaneamente pela amostra. Bora lá. Hélio 4. Hélio 4, lembra que a partícula alfa, ela tem massa 4 e carga 2, mais, né? E aqui também, ó, o hélio, o hidrogênio está aqui, o hidrogênio tem um elétron, e o hélio está aqui, ó, no outro lado da tabela periódica, com 2 elétrons, certo? Então, ó, a partícula é igual sempre ao átomo de hélio, com 2 prótons somente, emitidos espontaneamente pela amostra. Então, a letra D é a nossa alternativa correta. Os raios gama consistem em radiação eletromagnética de elevado comprimento de onda. Não, é o inverso, de baixo comprimento de onda, mas de muita energia. Continuando a 32, um caminhão-tanque tombou em uma rodovia e teve sua carga de 2 metros cúbicos de solução de ácido sulfúrico. Então, vamos lá, foi um acidente, né? Então, eu tenho um tanque que tombou e ele tem um volume de ácido sulfúrico H2SO4 igual a 2 metros cúbicos. 98 grama-mol, 98 grama-mol, 98% em massa, né? Essa daqui é a pureza dele, quer dizer que em massa ele tem 98% espalhadas na estrada. Olha só o que ele quer saber. A massa em toneladas de carbonato de cálcio. Aí, carbonato de cálcio, 100 grama-mol. Ele quer saber a massa de carbonato de cálcio, necessários para neutralizar, né, esse ácido sulfúrico aí que caiu nesse acidente. Ele também dá a densidade do ácido sulfúrico. A densidade do ácido sulfúrico igual a 1,84 grama por centímetro cúbico. Olha só, turma, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês. A primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é ler a questão com cuidado e anotar os dados que a questão te dá. Ele te dá um volume em metro cúbico e te dá a densidade em centímetro cúbico. Logo, imediatamente, o que a gente precisa fazer, turma? É justamente transformar, né? Botar essas unidades todas, essas quantidades, esses valores todos na mesma unidade. Então, vamos lá. Eu vou transformar de metro cúbico para centímetro cúbico. Um centímetro cúbico equivale a 2 centímetros cúbicos. Ou seja, 1 centímetro cúbico equivale a 10⁶ de metro cúbico. Me perdoe aqui que eu anotei errado. De metro cúbico.
Beleza, gente? Essa daqui é a minha transformação dessa unidade. Então, eu só faço escrever aqui em cima, olha. Vai ser 2 vezes 10 a sexta, o quê? Centímetro cúbico. Agora eu tenho o meu volume em centímetro cúbico e a minha densidade em centímetro cúbico. Então, ele me diz o volume que derramou e me dá a densidade. Se eu sei o volume que derramou e sei o valor da densidade, então eu posso calcular a quantidade em massa. Olha, a densidade é massa pelo volume. O valor da densidade ele me dá, o volume que foi derramado eu tenho, eu posso calcular o valor da massa. Se eu passar esse volume para cá, ó, multiplicando, né, densidade vezes volume vai ser igual a massa. Vou organizar isso, vou colocar assim, para ficar mais bonitinho. Massa é igual a densidade vezes o volume. Agora, eu vou pegar esses valores e substituir aqui. Vou pegar o valor do volume e o valor da densidade eu vou substituir aqui. Então, vamos lá. A massa de ácido sulfúrico que foi derramada vai ser igual à densidade, que é 1,84 vezes 2 vezes 10 a sexta, que é o volume. Essa massa será igual a 3,68 vezes 10 a sexta grama. Vai ser grama, gente, porque ali é grama por centímetro cúbico, o volume por centímetro cúbico. Minha resposta vai ser em grama, beleza? Então, eu já sei a minha massa de ácido sulfúrico que foi derramada. Agora, eu posso descobrir qual vai ser a quantidade necessária de carbonato de cálcio que eu vou precisar ter para efetuar essa neutralização, que vai ser uma reação de neutralização, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho ácido sulfúrico. Eu tenho que montar a equação, tá, gente? Que vai reagir com carbonato de cálcio. É o que ele quer. Ele quer que eu use esse carbonato de cálcio para neutralizar esse ácido sulfúrico, que vai formar quem? Sulfato de cálcio mais ácido carbônico. Que esse ácido carbônico ele vai se decompor. E eu terei como resultado final da minha reação isso aqui, ó. Ácido sulfúrico que reage com carbonato de cálcio, dando sulfato de cálcio mais água e CO2. Pronto. Esse CO2 vai evaporar e eu terei água. Agora, eu tenho que conferir se a equação está ok. Está balanceada. Então, vamos lá. Eu tenho 1 íon sulfato, 1 íon sulfato. Beleza. 1 íon carbonato. Aí eu tenho CO2 aqui, beleza? Eu tenho um cálcio. Vamos lá. Tenho 2 hidrogênios, tenho um carbono, 3 oxigênios. Isso quer dizer, beleza, a minha equação está o quê? Balanceada. Ok, está balanceada. Agora eu posso fazer o meu cálculo estequiométrico, né? Então, eu tenho, gente, olha, vou colocar aqui, ó.
eu tenho que 1 mol de ácido sulfúrico reage com 1 mol de carbonato de cálcio para gerar 1 mol de sulfato. Então, eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico reagindo com 1 mol de carbonato de cálcio. Quanto é que é 1 mol de ácido sulfúrico? Ele disse aqui, ó, foi um dado aqui da questão, ó. Eu tenho 98 gramas mol, ó, eu tenho 98 gramas mol. Isso quer dizer que 1 mol tem 98 gramas. Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico, que vai reagir com 1 mol de carbonato, que é, vou colocar 100 gramas. Qual foi a massa? 3,6 vezes 10 a sexta gramas. Vai reagir com quanto de carbonato? Eu fizer essa regra de 3, aqui, ó, é multiplicação invertida. Aí eu vou ter, olha, 98x igual a 3,68 vezes 100 Esse 98 está multiplicando, vai passar para esse lado dividindo. Eu vou ter x igual a 3,68 vezes 100 dividido por 98. Isso, essa divisão aqui vai ser igual a 3,673463938. Que eu vou andar aqui, olha, 1000, 1 quilo, e aqui eu vou andar aqui. Deixa eu mostrar aqui eu andando com as vírgulas. Vou andar a vírgula para cá, é 1000, que corresponde a 1 quilo, porque isso aqui é em grama. Mais 1000 é tonelada. Então, a minha resposta é que vai ser aproximadamente igual a 3,6 o quê? Toneladas. Olha só, gente, a gente pode reduzir esse tempo para esse cálculo. Você pode dizer assim, poxa, professora, como é que eu vou fazer uma divisão dessa na prova? Olha, gente, 100 e 98 são números muito próximos, né? Essa divisão vai chegar muito perto do número 1, o que indica que o resultado vai dar um valor muito próximo a esse. Então, vamos lá ver aqui qual a alternativa correta. Deixa eu retornar lá na questão. Não coloquei outro slide aqui, não. Ó, letra C, 3,6 toneladas, tá? Isso é para mostrar que a gente não precisa temer tanto questões de cálculo, porque em algum momento a gente precisa desenvolver essa visão matemática, de que a gente pode até ter uma solução fácil, se a gente conseguir enxergar e entender os números.
Um abraço. Continue conosco.